Olá! Você, mulher cristã, tem o desejo de viver de acordo com a moda do reino de Deus? Você anseia por agradar ao seu Criador, ao seu Pai Celeste e viver a vontade dele para a sua vida? Então, eu te convido a estar refletindo comigo em alguns pontos que vou trazer aqui para vocês, com um estudo que tem como tema Mulheres à Moda do Reino. Esse estudo foi levado em uma programação, em um culto de gratidão ao Senhor, pelo aniversário de uma organização missionária amada da minha denominação, a MCM, na cidade de São Bento do Una, e foi uma alegria estar compartilhando com as irmãs aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E algumas irmãs que não puderam estar perguntaram se esse estudo teria ficado gravado, se poderiam ver. Não ficou, mas aí eu pensei, por que não? Por que não compartilhar todas essas reflexões com outras mulheres? E a minha oração é para que o Senhor esteja usando de todos esses pontos que vão estar sendo aqui levantados para nos moldar, né? O Senhor falou muito ao meu coração no preparo, no compartilhamento também dessa mensagem, mas o meu desejo é que Ele continue falando e que Ele fale também ao seu coração. Então, vamos lá, estarei compartilhando com vocês. O texto que me foi dado para que trouxesse essa reflexão foi 1 Pedro 3, do 3 ao 4, que vai falar o perfil da mulher que é agradável ao Senhor, um espírito manso, humilde, que é de grande valor para Deus. Logo mais estarei compartilhando, lendo aqui com vocês esse texto, mas o texto que nós vamos usar como base está lá em Romanos 12, do 1 ao 2, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, a palavra do Senhor nos chama a não nos deixar moldar pelos padrões deste mundo, mas sim ter a nossa mente transformada. E é isso que a gente vai ver aqui nesse estudo. Primeiro, eu gostaria de levantar com vocês um pouquinho do conceito de moda, né? Se formos dar uma breve pesquisada sobre o que é moda, nós vamos achar que a moda é o uso passageiro que regula de acordo com o gosto do momento, da forma de viver, de vestir, etc. A moda, ela é mutável. E a moda do reino, não. A moda do reino de Deus, esta não muda. Mulheres cristãs não são moldadas pela moda deste século, mas sim caminham de acordo com os padrões do reino de Deus, que não muda, pois o nosso Deus, ele não muda e nele não há variação. Lá em Malaquias 3:6 nós podemos ver isso, que o nosso Deus não muda. E a vontade de Deus para nós mulheres é que sejamos mulheres não moldadas a esta moda passageira, mas sim mulheres inconformadas com este século e deixadas moldar pelo Senhor do universo e o Senhor das nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para nós, que sejamos mulheres inconformadas com este século, com este mundo, com os padrões que ele nos apresenta e que sejamos moldadas de acordo com a vontade do Senhor. Antes da gente refletir um pouco sobre o perfil da mulher, a moda do reino, eu vou estar compartilhando aqui com vocês um texto que está lá em Mateus 12:30 e nós vamos então ver que não existe neutralidade, né? Então, existem na verdade dois tipos de mulheres: a mulher fraca, a tola, e a mulher forte, a mulher sábia, a mulher que age de acordo com a vontade de Deus. E, como eu estava falando, não existe neutralidade. Ou somos de um modo ou de outro, ou agimos de um modo ou de outro. Ou estamos com Cristo, juntando ou espalhando. Lá em Mateus 12:30, o Senhor Jesus nos diz isso. Ele falou: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta,
espalha. Então, não nos deixemos enganar, minhas irmãs, ou nós estamos a favor de Cristo ou contra Cristo. Então, por isso, eu separei aqui esse estudo, a gente vai estar refletindo sobre esses dois perfis de mulheres, né? A mulher forte, a mulher à moda do reino de Deus, e a mulher fraca, a mulher à moda do presente século. Primeiro, eu vou convidar vocês, aquelas que puderem também estar conferindo em suas Bíblias, mas eu vou estar lendo para vocês 2 Timóteo 3, do 6 ao 7, que vai nos falar um pouquinho sobre quem são essas mulheres fracas. 2 Timóteo 3, do 6 a 7, vai dizer assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas então são as mulheres, as mulherinhas que o apóstolo Paulo fala, né, usando esse termo até pejorativo, mas realmente com esse intuito de falar o quanto essas mulheres são fracas e tolas. Então, por que a gente vai refletir sobre essa mulher fraca e tola, né? É importante a gente saber para que possamos ser vigilantes e para que a gente possa fugir de qualquer semelhança com estas mulheres. Nós precisamos correr para a cruz e buscar em Cristo sermos moldadas e aperfeiçoadas como mulheres fortes. Então, de acordo com esse texto aqui, eu vou destacar algumas características desta mulher fraca. As mulheres fracas, então, elas alimentam os seus pecados. São mulheres que, quando elas veem que erraram, elas não existe lugar para arrependimento, mas sim para a alimentação desses pecados, né? Ou seja, muitas vezes um pensamento, essa mulher ela não luta contra ele, mas ela o alimenta. Um falar, ela não luta contra a língua que é tão venenosa e perigosa, mas ela alimenta ao falar mal dos outros, a ser aquela mulher que é maldizente, né? E aí alimenta esse pecado ao invés de reconhecer o seu pecado e reconhecer que a sua vida é uma luta entre a carne e o espírito. Então essas mulheres, elas alimentam os seus pecados, elas são desatentas às sutis investidas do inimigo também. Ou seja, aquele negócio, né? Não tem nada a ver. Tem nada a ver isso, fazer isso, tem nada demais. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor procurando a quem ele pode tragar. Isso é o que a palavra do Senhor nos diz. E as suas investidas contra as nossas vidas não são muitas vezes coisas tão aparentes, mas muito pelo contrário, são coisas pequenas. São nas pequenas pedras que muitas vezes se tropeça mais, bem mais do que nas grandes, né? E da mesma forma, o inimigo ele investe muitas vezes de forma tão sutil, mas a frase do momento é falar que não tem nada a ver, que não é nada demais. Então essas mulheres elas não se atentam para essas sutis investidas, antes elas deixam passar, e um abismo chama outro abismo, como a palavra do Senhor nos diz. Então nós precisamos ser atentas a essas investidas sutis. Elas também se deixam influenciar para o mal e para distantes de Deus, né? Aqui nesse texto que nós lemos, essas mulheres são influenciadas por falsos crentes, por falsos profetas, por falsas doutrinas, e as mulheres tolas, elas são influenciáveis para o mal, para distante do Senhor. Quem são as influências destas mulheres? Certamente essas mulheres estão dando ouvidos a pessoas, né, que não apresentam um testemunho de vida coerente com a palavra. Então, essas influências estão levando estas mulheres para o mal, para distante do Senhor.
Essas mulheres, elas também até conhecem a palavra, mas elas não desejam de fato aprender, pois para aprendermos nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, egoísmo e nos vestirmos de humildade. Isso aqui me chama muita atenção porque nós podemos ver no verso 7 que fala que elas aprendem, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Então, saber o que é certo e o que é errado é próprio do ser humano, porque o próprio Deus colocou em nós o senso do certo e do errado, do bem e do mal. Saber o que é certo, o que é errado, todo mundo sabe, mas essas mulheres muitas vezes até conhecem da palavra. Elas ouvem, elas leem, elas falam da verdade, mas elas não chegam a esse conhecimento, ao conhecimento de fato da verdade. Existe uma diferença entre você saber e entre você realmente aprender. Aquele que aprende é aquele que pratica, é aquele que ouve aquela mensagem, faz a diferença na vida, né? E para isso a gente precisa nos revestir de humildade, porque algo que a gente olha aqui nessas mulheres é que elas são orgulhosas, porque quem é orgulhoso não aprende, não deseja aprender, pensa que sabe todas as coisas e que não precisa aprender. E esse é o primeiro passo para, de fato, não aprender, porque você não está aberto a isso, você não está aberta a ouvir e deixar com que essa mensagem molde o seu coração, lhe mostre onde você errou, né? Então, essas mulheres, elas têm essa característica de orgulho, porque elas até conhecem, mas não chegam ao conhecimento da verdade, devido à sua postura egoísta e orgulhosa. Então, nós precisamos, né? A palavra do Senhor nos diz que aquele que julga saber de alguma coisa não aprendeu ainda de fato como convém. Então, nós precisamos estar sempre atentos a aprender mais e mais e mais da palavra do Senhor. E não pensarmos que sabemos, que já sabemos daquilo, que não precisamos mais ler aquele texto porque a gente já sabe o que é que está falando ali. Não. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E a cada momento que a gente busca nela, que a gente busca aprender mais do Senhor, conhecer mais do Senhor, ela tem muito a nos ensinar. Então, a gente, para que de fato aprendamos, precisamos ter essa postura de humildade, de disposição para ouvir, para armazenar em nosso coração, para guardar no nosso coração e para buscar viver de acordo com aquilo. Isso é de fato aprender. Então, nós vemos que essas mulheres não têm essa característica de aprender verdadeiramente. Elas deveriam estar aqui no topo da lista, mas por último eu destaquei que elas não temem a Deus. Então, dessa forma, elas são inimigas de Deus. Então, esse é o perfil de mulheres fracas, de mulheres que andam segundo as suas paixões, segundo as suas vontades. E agora eu vou trazer um pouquinho para vocês o perfil de mulheres fortes. Quem são essas mulheres fortes, então? Mulheres à moda do reino. Vou estar lendo lá em Efésios 6:10, que vai nos dizer o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, eu gostaria de destacar que essas mulheres, elas são fortes não pela força do braço delas mesmas, mas porque elas estão fortalecidas no Senhor. Nós, mulheres à moda do reino, precisamos estar fortalecidas no Senhor. Nós não temos forças em nós mesmas, mas nós temos força no Senhor. Então, em primeiro lugar, essas mulheres, elas são tementes a Deus, né? Nós, mulheres fortes, tome para si, minha irmã, você teme ao Senhor, ama ao Senhor. É importante destacar que esse temor ao Senhor não é medo do Senhor, mas se representa em um amor tão grande, um amor tão forte pelo Senhor, que nós não desejamos ferir a santidade do nosso Deus. Nós não desejamos desagradá-lo. Isso é temer a Deus. Temer a Deus não está baseado no medo, mas está baseado no amor. Então, a mulher forte, ela ama ao Senhor. Ela teme
ao Senhor. E ela tem a sua identidade fortalecida, firmada em Cristo. Lá em 1 Pedro 2, do 9 ao 10, vai nos dizer o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Glórias ao Senhor. Então, nós que um dia estávamos caminhando distante do Senhor, hoje nós somos filhas de Deus. Então, nós precisamos, como mulheres fortes, ter sempre isso em mente. Nós somos filhas de Deus. Nossa identidade, ela está em Cristo. Ela não está nas circunstâncias, ela não está em quem fomos no passado, ela não está nos erros que cometemos e que até recentemente possamos ter cometido. A nossa identidade não está nisso. A nossa identidade está em Cristo, está firmada no Senhor. O Senhor nos escolheu, nós que um dia não éramos povos, nós que um dia fomos como aquelas mulheres tolas e fracas, mas o Senhor nos escolheu para ser seu povo, propriedade exclusiva do Senhor. Então essa é a nossa identidade, é a Ele que nós pertencemos. Além de ter a nossa identidade, de temermos ao Senhor e de ter a nossa identidade firmada em Cristo, mulheres cristãs, nós vamos ler o texto que foi dado como referência, que é 1 Pedro 3, 4, que vai nos dizer assim: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, aqui, esse texto está falando diretamente para as mulheres. No versículo 3, nós vamos ver que ele está se dirigindo às esposas. Então, esse precisa ser o perfil daquela mulher forte, aquela mulher temente a Deus. Um espírito manso e tranquilo, é de grande valor para Deus. Nosso valor não está na nossa aparência, como o versículo 3 aqui de Pedro também vai dizer, de 1 Pedro 3, o versículo 3 vai nos dizer que o adorno da esposa exterior não seja, que aquilo que nos enfeita não seja os nossos adornos exteriores, né? O frisado do cabelo, os adereços de ouro, aparato de vestuários, mas sim o espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então, nosso valor, ele não está naquilo que nós aparentamos, mas ele está no nosso interior. Nós, mulheres cristãs, precisamos não nos deixar ser guiadas pelas nossas emoções, né? A mulher forte, ela é aquela mulher que ela entende que as suas emoções não merecem serem o guia de suas vidas, porque as nossas emoções, elas vêm, né, do nosso coração, e nós sabemos que o nosso coração, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, são mulheres fortes, aquelas mulheres que elas não são guiadas pelas suas emoções, antes elas levam estas emoções cativas ao senhorio de Cristo e vivem humildemente, inclusive para aprender e corrigir os seus erros, né? Aqui nós vemos uma diferença direta com aquela mulher que nós vimos que são mulheres fracas, pois elas não aprendem, mas a mulher forte, ela entende os seus erros, ela entende os seus pecados, ela leva as suas emoções cativas ao senhorio de Cristo e busca aprender e corrigir os seus erros. Uma outra característica da mulher à moda do reino de Deus é uma mulher que é guiada pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Não são mulheres levadas pelo presente século, como nós vimos no texto base, lá em Romanos, mas estão sob a direção do Espírito Santo, caminhando em conformidade com a palavra de Deus. E essa palavra, ela é
atemporal. Ela é muito diferente daquilo que a gente viu em relação à moda, né, que muda. A palavra do Senhor não. A palavra do Senhor, ela é atemporal. Ela atravessa séculos, anos e anos a fio, e ela não muda. Ela é a palavra do Deus que é imutável. Então esta palavra, ela também não muda e ela não necessita ser atualizada. A palavra do Senhor é uma só. É o que tem na Bíblia que vale, é o que tem na Bíblia que é a verdade. E essa mulher sabe da seriedade da palavra do Senhor, essa mulher sabe da imutabilidade, então é nela que esta mulher se baseia, é na palavra do nosso Deus. Lá em Efésios 4, do 14 ao 15, a palavra de Deus nos diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado. Eu estou lendo um pouco mais abaixo, vamos voltar aí. É Efésios 4, do 14 ao 15, que diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, qual é a chave para que possamos não ser levados por todo o vento de doutrina, por pessoas que induzem ao erro? A chave é o conhecimento da palavra. Nós só vamos saber de fato se algo provém de Deus, se algo é de acordo com a vontade de Deus, se nós conhecermos a palavra do Senhor. Então, a mulher, a moda do reino, ela valoriza esta palavra, né? Ela valoriza a lei do Senhor, ela tem a lei do Senhor como a sua regra verdadeiramente de fé e de prática. Mulheres, a moda do reino de Deus, vivem para a glória de Deus. Precisamos ter em mente que todos os nossos atos precisam refletir a Cristo e precisamos ponderar sobre esses atos, sobre o nosso falar, sobre o nosso vestir, sobre a nossa postura. Tudo na mulher, a moda do reino de Deus, deve refletir o seu amor a Deus e ao próximo. Aquele versículo que é bem conhecido da gente, né? 1 Coríntios 10, do 31, o 31, mas eu vou estar lendo para vocês até o 33, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo nos fala que nós precisamos sim nos importar, né, com o testemunho que nós estamos dando, com a forma como nós nos apresentamos e nos posicionamos. Por quê? Porque nós precisamos buscar agradar a Deus e não nos tornar pedras de tropeço para outras pessoas. Que não seja através das nossas vidas que as pessoas vão dizer: não, eu não quero esse Deus dessa pessoa. Então, que sejamos pessoas de testemunho, mulheres de testemunho de vida. Então, é isso que a palavra nos chama a ser. Então, nós, com esse entendimento, nós precisamos ter muito cuidado. Sim, nós não vamos falar, né, como muitas pessoas falam, dizer assim: se quiserem, pensem o que quiser de mim. O que importa é o que Deus sabe ao meu respeito. Sim, Deus olha o coração enquanto o homem olha a aparência, mas uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, a sua aparência, a sua postura, o seu falar, o seu vestir, o seu agir, vai apontar para Cristo, vai apontar para Jesus. Não vai manchar o Evangelho do Senhor, mas sim vai glorificar a Deus. Então, esta mulher, a moda do reino, a mulher segundo o coração de Deus, ela tem esse desejo
de glorificar a Deus em tudo que ela faz, né? E ela tem esse cuidado com o seu próximo também, o cuidado de não estar levando o outro a pecar. O apóstolo Paulo também nos diz, né, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então nós podemos fazer muitas coisas, mas aquilo, a nossa liberdade em Cristo, ela precisa considerar o nosso irmão, a nossa irmã, né? Vai levar outra pessoa a pecar, então aí nós já precisamos ponderar, recuar e precisamos agir de uma forma que o nosso testemunho não leve outros ao pecado, ao tropeço, como nós lemos aqui na palavra. Então, esse é o anseio da mulher que vive a moda do reino de Deus. A mulher do reino de Deus, ela também serve com zelo. Ela compreende que a ótica de Deus é diferente da ótica do mundo, né? Na ótica do Senhor, os primeiros serão os últimos os primeiros. Aquele que quiser ser maior, esse será servo, né? Então nós sabemos que Deus tem uma ótica diferente e por isso nós servimos com o nosso melhor, sem esperar elogios e honra dos homens, porque nós fazemos para o Senhor. E sabemos que tudo o que nós fazemos não é o nosso mérito, mas nós fazemos por Ele, para Ele e por meio dEle. Então, todos os nossos atos, eles apontam para o nosso Deus, eles apontam para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. A mulher, segundo o coração de Deus, a mulher à moda do reino de Deus, ela não confia em si mesma. Ela não se estriba em seu próprio entendimento. Ela confia no Senhor de todo o coração, né? Provérbios 3:5 vai nos dizer isso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. Então, a mulher, a moda do reino de Deus, ela não vive segundo o seu coração, buscando a sua própria felicidade e a sua autorrealização. Ela confia somente no Senhor e sabe como é enganoso o seu coração. Como eu já disse aqui a vocês, né? Jeremias 17:9 vai nos falar que o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. E a mulher, a moda do reino de Deus, ela sabe quão danoso é viver para si mesmo, viver seguindo as suas emoções, aquilo que vai lhe trazer autorrealização, viver seguindo o seu coração. Ela sabe o perigo que existe nesses entendimentos aí que nós ouvimos tanto, né? Siga o seu coração, faça o que o seu coração mandar você fazer. Não. A mulher, segundo o coração de Deus, ela segue a palavra de Deus. Ela confia no Senhor de todo o seu coração e não nas suas emoções e não no seu coração. Lá em Romanos 14, do 6 ao 8, diz: quem distingue... do 6, deixa eu ver. Romanos 14, do 7 ao 8. Porque nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, esse entendimento de que nós não fazemos as coisas para nós mesmas, mas nós fazemos para o Senhor, nós somos do Senhor, então nós não vamos seguir o nosso coração, as nossas vontades, sempre o nosso ego, o nosso desejo, não. Nós seguimos a vontade do Senhor. Como mulheres cristãs que somos, precisamos sempre buscar seguir a vontade do Senhor. A mulher cristã, a mulher segundo o coração de Deus, ela não confia então em si mesma, ela também contempla o belo e as belezas do Criador. Ela entende que o seu Deus é um Deus de beleza. Então, a mulher cristã, por mais que ela saiba que o seu valor não está na sua aparência, mas sim no seu interior, no seu relacionamento com o Senhor, no seu espírito manso e tranquilo, mas ela sabe que o seu exterior, ele precisa conversar
com o seu interior. Ela sabe que o Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus de belezas. Se nós olharmos para a natureza, e quantas vezes nós olhamos e ficamos encantadas com tanta coisa bela que a gente consegue ver em uma simples florzinha, em uma simples joaninha, a gente consegue enxergar os detalhes que o Senhor colocou ali. Nós conseguimos ver cores lindas, detalhes perfeitos, tudo em harmonia. Então nós entendemos que o nosso Deus, ele preza sim pela beleza. Lá em Eclesiastes 3:11, vai nos dizer que Deus fez tudo formoso em seu devido tempo. Então o nosso Deus, ele é um Deus que todas as coisas ordenou, todas as coisas criou de forma bela, né? No final dos dias ali da criação, a gente vê lá em Gênesis que o Senhor diz: e viu que era bom, e viu que era tudo bom que o Senhor formou, né? Então a beleza, ela importa sim. A gente não vai andar por aí sem querer saber de nada, toda assanhada, toda desorganizada. Não, a mulher cristã, ela precisa entender que a sua beleza, ela precisa estar falando de forma coerente com aquilo que existe em seu interior, né? Ela sabe que o seu valor não está ali, mas ela reflete aquilo que tem dentro do seu coração pela sua aparência. Aqui tem um ponto importante para a gente falar, né? Essa mulher, ela faz essas coisas de forma sensata. Ela não inverte a ordem. Ela sabe que a beleza exterior, ela é importante, mas ela sabe que mais importante, que precisa vir primeiro, é a sua beleza interior, aquilo que agrada ao Senhor, que nós vimos lá em 1 Pedro, né, que é o espírito manso e humilde. O seu relacionamento com o seu Deus, ele sempre precisa ser a prioridade no coração dessa mulher, né? Tava eu montando esse estudo e refletindo a respeito, né, de quantas vezes a gente se programa para ir à igreja e estarmos todas apresentáveis, né, à noite, unha bonita, cabelo bonito, aquelas que têm tempo fazem maquiagem, né, ficam todas organizadas para podermos ir cultuar o Senhor juntos. E isso é uma bênção, minha irmã. É uma bênção a gente ter prazer em se arrumar, se ajeitar para ir à casa de Deus, cultuar junto com a igreja do Senhor. Mas isso não é a prioridade, né? Então, antes de estarmos nos arrumando externamente, nós precisamos zelar pelo nosso relacionamento com o Senhor, pelo interior. Ou seja, minha irmã, que possamos ir lindas, sim, aos cultos e a tantos outros lugares, mas que não abramos mão de nos colocar diante do Senhor pela leitura da sua palavra, pela oração. Então, muitas vezes, e eu falo isso de um lugar, de uma pessoa que sabe com que facilidade a gente consegue inverter essa ordem, né? Muitas vezes a gente pode se arrumar, gastar horas do nosso dia se ajeitando, mas quanto tempo a gente passou lendo a palavra do Senhor, orando ao Senhor para estarmos prontas espiritualmente para ir cultuar o nosso Deus junto com a igreja? Isso é só um exemplo entre tantas coisas que a gente precisa pensar, né? Para o que nós estamos dando mais prioridade? É para o nosso exterior ou para o nosso interior? Então, que o relacionamento com o Senhor seja a nossa prioridade. Então, essa mulher, segundo o coração de Deus, ela tem esse entendimento, que a prioridade do seu viver é o seu relacionamento com Deus. Então, ela escolhe também, outro ponto, bem as suas influências. Ela é cautelosa e não se deixa influenciar por belos discursos e sutis. Lá em Efésios 5, do 6 ao 7, a palavra do Senhor nos diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Ou seja, mulher cristã, precisamos ter muita cautela. Quem são as nossas influências? Neste mundo digital, a coisa mais fácil da gente arrumar são influências, né? Nós temos influências de todos os jeitos, de todos os modos, mas a quem nós estamos emprestando os nossos ouvidos e os nossos olhos? Quem tem sido exemplo para as nossas vidas? São mulheres tementes a Deus
Ou são mulheres inimigas de Deus, mulheres fracas e tolas, como aquelas que a gente viu no início? Então, nós mulheres cristãs precisamos ter muito cuidado. Quem são as nossas influências? A que discursos nós estamos emprestando os nossos ouvidos? Antes, nós precisamos passar todas as coisas pelo crivo das Escrituras e buscar olhar para tantas mulheres que são descritas na Bíblia e também ao longo da história. Mulheres que escolheram e escolhem caminhar por fé, seguindo ao Mestre. Essas precisam ser as nossas influências, né? As nossas influências. Então, nós precisamos nos deixar se influenciar, mas por mulheres que amam ao Senhor, que temem ao Senhor e que caminham de acordo com a sua vontade. E nós vemos na Bíblia muitos exemplos de mulheres assim, né? As heroínas da fé que são colocadas lá em Hebreus, e o autor nos mostra, né? Essas heroínas da fé são mulheres para a gente se espelhar em seus exemplos, e tantas outras nas Escrituras que ali não são citadas. E quantas mulheres também do nosso dia a dia, mulheres que convivemos com elas, mas elas amam ao Senhor, elas prezam por fazer a vontade do Senhor. Essas precisam ser as nossas influências. Né? A mulher, segundo o coração de Deus, a mulher à moda do reino de Deus, ela também descansa no Senhor. O seu passado, o seu presente e futuro estão diante do Senhor. Por isso, ela pode descansar. Ela entende que em cada circunstância está sendo moldada a imagem de Cristo. 2 Coríntios 3,18 vai nos dizer: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, nós entendemos que tudo aquilo que nos acontece, o Senhor usa para estar nos moldando, para estar nos fazendo segundo a sua imagem, para estar moldando o nosso caráter à semelhança de Cristo. Então, nesse processo, a mulher cristã, a mulher segundo o coração de Deus, ela engrandece ao Senhor. Ela peca? Sim, ela peca, mas ela se arrepende. Ela confessa os seus pecados e recomeça sempre que necessário, pois sabe que não é perfeita, mas o Pai, Ele é perfeito. E sabe que Ele é fiel e contempla a boa obra que iniciou no seu viver. Contemplará. Então, esses são os pontos, minhas irmãs, as características desta mulher forte, dessa mulher à moda do reino de Deus. É possível ser, então, essa mulher à moda do reino de Deus? Claro que sim. Nós vemos aí a mulher virtuosa, né? Mulher que é um exemplo para nós, um exemplo de amor, um exemplo de cuidado, um exemplo de zelo em tudo aquilo que faz, de diligência. Enfim, são tantas características e virtudes naquela mulher que não é à toa que ela é a mulher virtuosa. Então, ela é um modelo para nós, né? A mulher virtuosa, ela tem sido muitas vezes alvo de críticas e de... como posso falar, críticas e de certa forma ridicularizada, né? O pessoal faz piada de que a gente não consegue ser uma mulher, de que essa mulher não existe, né? Algumas pessoas defendem que essa mulher, ela foi não uma criação, né, na cabeça, mas seria um ideal, mas não existiu. E aí muitas pessoas falam nesse sentido sobre a mulher virtuosa, mas para as pessoas que falam isso, né, eu faço a pergunta: como mãe, você mulher como mãe, você pediria ao seu filho para que ele fizesse algo que ele não é capaz de fazer? Não, não é verdade? Por exemplo, eu tenho filhos, né, que são pequenos ainda. Eu não poderia pedir aos meus filhos pequenos que eles fizessem coisas que não são próprias para a idade deles. Eu não poderia pedir que eles cozinhassem algo para comer, que eles passassem nas suas roupas, que eles fizessem coisas, né, e tantos outros exemplos teriam, que eles ainda não sabem fazer, não
são capazes de fazer, alguns não têm coordenação motora para fazer. Então eu não iria pedir isso. Então por que Deus iria nos dar um modelo de mulher que nós não podemos ser, que nós não possamos nos tornar? Seria para nos frustrar? Claro que não. O nosso Deus, ele não deseja nos frustrar. Ele quer nos aperfeiçoar. Deus nos deu o meio para alcançarmos este modelo de mulher virtuosa. E esse meio é Cristo Jesus. Por Jesus e somente estando nele, nós somos capazes de nos tornar mulheres segundo o coração de Deus. Mulheres à moda do reino de Deus. Cristo, ele é a nossa justiça. Por meio dele, nós somos perdoadas, saradas, somos libertas e principalmente somos libertas do poder do pecado em nós, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Cristo, ele é o perfeito e tão somente por ele é que nós somos aceitas diante do Senhor, né? Deus, ele demonstrou o seu grande amor por nós ao enviar o seu Filho amado para pagar a nossa dívida com ele. Deus santo, nós pecadoras, então não teríamos como pagar tamanha dívida com o Senhor. Mas ele enviou Jesus para fazer isso e para nos dar ainda crédito. Cristo, ele pagou a nossa vida e nos deu crédito diante de Deus. A dívida que nós tínhamos, nós não poderíamos pagar. Mas Jesus veio, morreu no seu e no meu lugar, o justo por nós, que somos injustas, para que pudéssemos ser justas diante do Pai. Como novas criaturas que somos, né, aquelas que confessaram Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, estas são nova criatura. Então, nós podemos sim desse modo sermos mulheres virtuosas, mulheres verdadeiramente à moda do reino de Deus. É isso que o Senhor requer de nós, que nos apeguemos à nossa identidade em Cristo, para dia após dia sermos capacitadas a viver o seu reino neste mundo, pois sem ele nós nada podemos fazer. E isso é o que o próprio Jesus nos falou, lá em João 15, 5. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, mulheres, nós precisamos do Senhor. E no Senhor Jesus nós podemos ser mulheres verdadeiramente à moda do reino de Deus. Não nos deixando moldar pelos padrões deste mundo, mas resistindo de forma inconformadas, né? Resistindo neste presente século e tendo as nossas mentes transformadas pela palavra do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, dia de fortalecimento nele e em sua palavra, de arrependimento e de recomeço. Então, nós podemos ver aqui dois tipos de mulheres, a mulher fraca e a mulher forte, a mulher à moda deste século e a mulher à moda do reino de Deus. Muitas vezes nós podemos até ter nos identificado com pontos relacionados às mulheres fracas, mas como aqui eu falei para vocês, este é o dia que o Senhor fez e o Senhor deseja nos moldar como mulheres fortes. Então, você que está me ouvindo, se você ainda não fez essa entrega da sua vida a Cristo Jesus, onde você está nesse momento, entregue o seu coração diante do Senhor. Peça para que Ele venha fazer morada em seu coração, que Ele seja o seu Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados, confesse cada um daqueles pecados que vêm à sua mente e receba do Senhor Jesus e somente dele o perdão. Só Ele tem o perdão para a sua vida, né? Para a minha vida, assim como Ele me alcançou, Ele pode e deseja alcançar a sua vida, o seu coração. Então, neste momento onde você estiver, faça esta oração de entrega e veja que mesmo tendo áreas que você possa ter se identificado dessa mulher fraca, o Senhor deseja fazer de você uma mulher forte. Nós cristãs que já confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, se identificamos a que pontos dessas mulheres fracas que possamos fazer o mesmo.
nos arrepender e nos colocar diante do Senhor de joelhos e pedir ao Senhor que nos transforme e nos faça essas mulheres fortes que Ele deseja que sejamos. Amém? Esse é o desejo do Senhor para a sua vida e para a minha vida. E que possamos prosseguir, sempre conhecendo mais ao Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados, mudando, sendo moldadas pelo Senhor, porque Ele vai completar a boa obra que Ele começou no meu e no seu viver. Então, confiadas apenas no Senhor, que possamos buscá-lo incansavelmente, dia após dia das nossas vidas. Deus vos abençoe, que essa mensagem tenha falado ao seu coração e que possamos, de fato, aprender com a palavra do nosso Deus. Um forte abraço, minha querida, e até uma próxima oportunidade.